estamos com saudade de vocês. Nós estamos vivendo uma situação atípica no mundo inteiro. A coisa é séria, ninguém ia fechar a escola, serviços não essenciais, se a coisa não fosse grave. E diante da situação, a gente está tentando se ajustar às situações, né? Às situações do momento. Nesse caso aqui, eu passei algumas atividades para vocês sobre os princípios metodológicos da geografia, que são 5. 5 princípios metodológicos. Eu passei um estudo de caso e eu percebi que muita gente errou. Então, daí a necessidade de fazer uma intervenção aqui para a gente se apropriar desse conhecimento. Vamos lá. Vocês têm esse material aí, naquele mapa conceitual que eu passei para vocês fazerem no caderno, que fala dos princípios metodológicos. O primeiro princípio metodológico é o princípio da extensão. Ele foi concebido, foi enunciado, formulado por Frederick Hatzel. Esse princípio diz que é necessário delimitar um fato a ser estudado, localizando-o na superfície terrestre. A gente faz isso na geografia, com certeza, com toda certeza, e isso é utilizado em todas as ciências, esse princípio da extensão. Para que serve esse princípio? Ele serve, na verdade, para estruturar a disciplina, no caso, geografia, como uma ciência. Para ser uma ciência, ela precisa desses princípios. No caso, o da extensão, a gente utiliza, o que é que ele diz? Que para a gente estudar um fato no espaço geográfico, a gente precisa delimitá-lo. E como é que a gente delimita um fato a ser estudado? Através de um mapa. De um país, de um estado, município. Ok, pessoal? Esse princípio é extremamente fácil. O segundo princípio da analogia ou geografia geral, ele foi enunciado por Karl Ritter e por Vidal de Lablache. Veja só, eles mostram que para a gente conhecer e aplicar esse princípio, é necessário que a gente conheça a realidade dos dois lugares. No caso aí, traz para vocês o exemplo do Rio São Francisco e do Rio Nilo. E a gente vai buscar aí as semelhanças e diferenças. Nesse caso do Rio São Francisco e do Rio Nilo, o que é que eles têm em comum? Bom, ambos são rios perenes que cortam áreas desérticas e semidesérticas, que influenciam a vida das pessoas que moram às margens desse rio, que utilizam suas terras, suas águas, na verdade, para irrigação. Então, são essas semelhanças. E quais são as diferenças? Nós podemos identificar como diferença, nesse caso aí do Rio Nilo com São Francisco, o tipo de clima, o desértico, no caso do Rio Nilo, e o semiárido, no caso do São Francisco. Né? Um está localizado no Brasil, outro na África. Então, gente, conhecer. A analogia já está dizendo que você vai fazer uma análise. Você vai conhecer as duas realidades para poder fazer a comparação.
você está fazendo a comparação, você está aplicando o princípio da analogia ou geografia geral. Continuando, princípio da causalidade. Nesse caso, esse princípio foi formulado por Alexander von Humboldt. Esse princípio, ele diz que há uma necessidade de explicar o porquê dos fatos. Causa e efeito. Por exemplo, a causa dos terremotos no Japão seria o que é que causa? O movimento das placas tectônicas faz com que ocorra essa instabilidade lá no território japonês. Certo, pessoal? Márcio, pode ir para a próxima tela, por favor. Agora, é preciso que vocês tenham muita atenção nesse princípio da conexidade, porque vocês podem confundir um pouco com o princípio da causalidade. Princípio da conexão ou coexistência ou ainda interação. Princípio formulado por Jean Browns. Ele estabelece que os fatos geográficos, físicos e humanos, eles nunca aparecem sozinhos, mas eles estão sempre interligados, interrelacionados. Ou seja, há sempre um elo de ligação entre os dois. No caso aqui, o exemplo dado vem da zona da Mata Nordestina, foi seriamente derrubada, substituída pela cana-de-açúcar, impactando diretamente o meio ambiente. Vamos pensar, vamos imaginar o que é que havia lá onde foi plantada a cana-de-açúcar. Havia a Mata Atlântica, quando os portugueses chegaram ao Brasil. Essa Mata Atlântica foi praticamente exterminada. Hoje resta menos de 5% da sua área original. E no caso da zona da Mata Nordestina, foi plantado, o espaço geográfico foi ocupado com a cana-de-açúcar. Isso mudou a vida das pessoas? Sim, com certeza. Com certeza. Dos indígenas, principalmente, das pessoas que ainda estão lá hoje, né? Então, há um elo de ligação entre a ação do homem, os fatores da natureza e o impacto de volta para o mesmo homem. Hoje, lá é uma área quase completamente ocupada por plantações de cana-de-açúcar, ou seja, uma área de monocultura. E isso influenciou e trouxe consequências muito sérias para o meio ambiente. É um local de monocultura, ou seja, uma só cultura, certo? Então, assim, tanto para o meio ambiente quanto a biodiversidade, impactou bastante. Veja que esse da conexão, ele é bem mais integrado do que o da causalidade. Aí vem o princípio continuando, viu, pessoal? O princípio da atividade, também formulado por Jean Browns, francês, né? Ele estabelece esse princípio, diz muito claro aqui que o espaço geográfico ele tem que ser estudado no seu passado para poder ser compreendido no presente e ter uma imagem do futuro. Ou seja, o espaço geográfico ele não é estático. A paisagem não é estática. Ele está em constante transformação. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa?
Por favor, fiquem à vontade. Podem abrir o microfone e falar. Se não quiserem, podem mandar aí nas perguntas, no chat. Certo? Então, vamos para o estudo de caso da Covid que eu passei para vocês, aplicando esses princípios geográficos, certo? Bom, a letra A dizia o seguinte: aplicando o princípio metodológico da geografia, aí, analogia nos remete a quê? A análise, comparação. Explique as semelhanças e diferenças entre a pandemia da Covid-19 na China e na Itália. Pessoal, eu coloquei a resposta de Lisandra, do primeiro A de ADM, aí no mural, onde ela respondeu o seguinte: ela botou as diferenças que na China começou, os casos começaram em 31 de dezembro, no dia 23 de janeiro iniciou-se o isolamento da população. O governo chinês, ele focou mais na questão da saúde da população. E na Itália, o primeiro caso apareceu, espera aí só um pouquinho, dia 31 de janeiro. Mas o isolamento no país começou relativamente tarde, 8 de março. Então, o país já estava numa pandemia. O mundo, na verdade, essa epidemia já tinha virado uma pandemia. Foi um isolamento muito tarde. E qual foi o resultado disso? O resultado disso a gente já sabe o quanto a Itália tem sofrido, as pessoas, a população tem morrido muita gente, certo? As semelhanças, ambos os países possuem um dos maiores números de infectados do mundo, que agora já não é mais, né? Os Estados Unidos, Espanha, a gente pode citar como os países que mais têm casos de Covid no mundo. E tanto a Itália como a China possuem temperaturas mais amenas, o que contribui para a fixação do vírus. Essa foi a resposta de Lisandra. Quero dar os parabéns à Lisandra, que pesquisou bem direitinho e fez de uma forma bem clara. Certo? Então, pessoal, ela fez uma comparação entre a Itália e a China, que surge lá em Wuhan. O governo fez o isolamento da população e não se espalhou tanto quanto na Itália, que subestimaram o vírus. Na verdade, é um vírus novo, eles não tinham ideia do quão grave era vir a situação de outros países e focaram mais na questão econômica, que a gente sabe que vai ter, infelizmente, vai ter muitas, mas vamos tentar passar por essa primeira onda, a segunda onda vem depois. Segundo princípio, segunda pergunta, aliás, no princípio enunciado por Hatzel, como podemos aplicá-lo no caso da pandemia? Então, qual foi o princípio enunciado por Hatzel? Foi o princípio da extensão. Como é que a gente pode aplicá-lo no caso da pandemia? Fazendo, nesse caso, a delimitação do território que possui casos da doença. No caso da Covid é no mundo inteiro, gente. E no Brasil só não tinha tido caso de morte ainda em Tocantins, Palmas, né? Capital de Tocantins. Esse é o princípio da extensão. A gente utiliza muito esse princípio na geografia, em tudo, em quase tudo a gente utiliza o mapa. Quando eu estou utilizando o mapa, eu estou delimitando um território. E
Também em outras ciências nós podemos usar esse princípio, certo? A letra C. A C dizia o seguinte: de qual princípio geográfico estamos falando quando as autoridades pedem para que fiquemos em casa de quarentena para evitar a disseminação do Covid? Então, é o princípio de causa e efeito, a causalidade. Se a gente não ficar em casa, se a gente fizer aglomeração, o que é que vai acontecer? Vai ficar doente, certo? E as consequências virão. É uma causa e efeito, uma causalidade, entendeu? Então, nesse caso, aqui na resposta do mural, está lá. Princípio da causalidade, pois ele diz que nada está isolado. Logo, isso também se aplica ao vírus que pode ser transmitido entre as pessoas, ressaltando assim a importância do isolamento como forma de evitar e contrair a doença. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Vamos? Alguma dúvida? Alguém quer falar? Vamos então para a letra D. A Itália, assim como outros países, hoje estão em situação de calamidade por não ter adotado as medidas de confinamento da sua população em tempo hábil. O inverno é tido também como um dos fatores de fixação do vírus, e as medidas de contenção desse vírus não foram eficientes. Qual princípio explica melhor esse caso? Vejam que aí há mais um elemento de interligação, um elo, que são as consequências graves para a população, e pega também aí uma informação dos elementos da natureza. Como no caso aí está falando do inverno, né? O inverno muito frio, aí o vírus demora mais no ambiente e tudo mais. Tudo é muito novo nesse vírus. Especula-se que também o inverno contribua para que fique mais tempo no espaço. Esse vírus atuando vivo e sendo, logicamente, transmitido para as pessoas. Então, pessoal, vocês podem confundir um pouco esse princípio da causalidade com o princípio da conexidade. Mas veja que esse da conexidade há um elo maior de ligação. Ele é mais interligado, certo? Vamos para a letra E. As cidades estão em constante transformação, especialmente agora com a paralisação, dos serviços não essenciais por conta do coronavírus. De qual princípio estamos falando nesse caso? Bom, o princípio da extensão diz que a paisagem não é estática. A paisagem, ela muda constantemente. Ela muda constantemente, certo? E há realmente uma mudança em relação à nossa normalidade, quando a gente estava em sala de aula e tudo mais. E se formos analisar para a situação em que estamos agora, há uma transformação drástica. Esse é o princípio da atividade. Portanto, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Se alguém quiser falar alguma coisa... Agora não. E fale agora, se cai para sempre. Brincadeira, pessoal. Em breve estaremos de volta, se Deus quiser. Eu espero que vocês se cuidem dos familiares. A coisa é grave. E ninguém ia para a escola, para a economia, por conta de uma coisa que não fosse séria. É uma coisa única que nós estamos vivendo. É uma situação
assim, atípica. Portanto, pessoal, cuidem-se bem, façam as atividades, para que vocês não tenham mais perdas ainda. Assistam às aulas online, as aulas que estão lá nas plataformas, é o que eu posso dizer. Sim, pessoal, outra coisa também. Eu vou passar outra atividadezinha aplicando os princípios metodológicos e também o determinismo e possibilismo geográfico. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém? Márcio?